Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no programa A História do Cristianismo. No episódio passado, nós falamos sobre os dogmas da igreja. Chegamos até a anunciar que falaríamos sobre o islamismo. E vamos falar um pouco mais adiante. No episódio de hoje, porque antecede ao islamismo, é conveniente falar sobre os movimentos divergentes da igreja, falando daquelas pessoas que não estavam concordando com os rumos que a igreja tomou. Estão presentes conosco aqui para a apresentação do programa o pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Paz, Senhor, a todos. E o professor Serlon, pastor Serlon, professor de História. A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Então nós vamos dar início aos movimentos divergentes, pedindo ao pastor Serlon que dê partida na apresentação do programa. Meus amados irmãos, os movimentos divergentes consistem em linhas de pensamento, linhas de entendimento que se levantaram dentro da própria igreja e que vão discordar de aspectos principalmente, no primeiro momento, comportamentais e depois evoluindo também para divergências de nível teológico, de entendimento acerca de certas doutrinas da igreja. Na verdade, o cristianismo, ao longo de toda a sua história, conviveu com diferentes concepções, diferentes abordagens, e pensando em termos de cristianismo meramente histórico, sem o profético, a razão conduz o homem a, muitas vezes, até ideias absurdas quando você analisa à luz da palavra de Deus. Mas o primeiro movimento, digamos assim, divergente que vamos abordar é o movimento monástico. A igreja, à medida que ela se empoderou do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, a igreja deixou aquela simplicidade que é tão maravilhosa no Evangelho de Jesus Cristo. A igreja se tornou opulenta, a igreja se tornou misturada com as questões do mundo, e a palavra mundo em latim é século, As questões seculares passaram a predominar muito na vida da igreja, e houve um grupo de homens que começou a se incomodar com isso, entendendo que não era possível viver uma experiência cristã pura, íntegra, dentro dessa estrutura, vivendo nesse século, nesse mundo em que eles estavam inseridos. Então começa o movimento de pessoas, de homens, a princípio isolados, que se retiram para os desertos. Isso começa no Egito, e lembramos que o Egito, nessa época, falando de século IV depois de Cristo, faz parte do Império Romano que já estava cristianizado. Então o Egito faz parte desse contexto cristão nessa época, e começa ali homens a se retirarem para os desertos em busca de uma separação do mundo, do século, acreditando que dessa maneira poderiam viver uma vida piedosa, uma vida de santidade, uma vida de verdadeira comunhão com Deus. Então é uma fuga dessa realidade de opulência, de poder, de materialidade que eles estavam percebendo na igreja. Agora é interessante, nós lembrarmos de um versículo, quando o Senhor Jesus ele orou pelos seus discípulos, e ele disse no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, naquele entendimento desse segmento da igreja, desse movimento, eles saindo do mundo, do século, da vida secular, eles poderiam estar vivendo na presença de Deus. E, na verdade, a palavra de Deus mostra Jesus orando não para que o Senhor tirasse os seus discípulos do mundo, mas que os livrasse do mal, até porque nós precisamos influenciar como servos de Deus, precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Por isso precisamos estar vivendo, pregando e testemunhando. Mas essas pessoas buscavam, homens como Santo Antão, citando aqui um personagem da história, buscavam esse estilo de vida. E esses homens vão ser chamados de eremitas. Essa expressão eremita ou ermitão, algumas vezes aparece a expressão anacoreta, eram esses indivíduos que se retiravam para viver isoladamente. E esse estilo de vida começou a chamar a atenção. Havia pessoas que iam até esses homens acreditando que eles eram santos, que eles eram usados por Deus, ouviam seus ensinamentos, eram influenciados por suas ideias, e esse movimento cresce. Agora não mais apenas indivíduos isolados, eremitas ou anacoretas, mas começam a se formar comunidades inteiras de homens e também de mulheres que se retiram desse convívio com o mundo. É aí que vai surgir o chamado movimento monástico. Esses grupos que se retiram vão constituir
ordens que vão seguir determinadas regras. Em latim, regra é regula. Então começa a surgir dentro da igreja o chamado clero regular, o clero que seguia essas régulas, essas regras que, além das questões religiosas gerais, que eram colocadas para todos os membros do clero, tinham determinadas orientações específicas para esses grupos, como, por exemplo, os beneditinos. Os beneditinos são inspirados na figura de São Bento, né, considerado como santo, canonizado como santo pela igreja. Os beneditinos surgiram no século VI, em 525. Então, a ordem de São Bento, os beneditinos, eles tinham os valores que foram implantados por esse líder original dessa ordem. Depois virão os franciscanos, inspirados em Francisco de Assis, que foi um personagem importante no século XIII. Os franciscanos são de 1209. Depois os dominicanos, de 1215, que também vão ter uma importância muito grande. Então se configuram dois segmentos dentro do clero da Igreja Católica. O clero chamado de secular, que é esse clero que está integrado ao mundo, convivendo naturalmente com a vida social, e esse clero regular, que são essas ordens, essas regras religiosas, como essas que nós citamos e outras várias que vão aparecendo ao longo da Idade Média. Nós estamos observando aqui que começaram esses movimentos divergentes, ou seja, aquelas pessoas que discordavam do rumo que a igreja estava tomando, mas se observa que todos eles, isso varou séculos. O pastor Luiz Eugênio vai tomar a palavra e falar de outros movimentos divergentes, onde vai abranger vários períodos, vários anos. Agora, importante lembrar que todos esses divergentes, ninguém teve a intenção de se afastar da igreja, ninguém rompeu com a igreja. Perfeito. Todos eles continuaram dentro da única igreja que existia. Então, passa a palavra aqui ao pastor Luiz Eugênio, para dar continuidade. Vamos contextualizar na palavra. É interessante lembrar que Provérbios 18, 1 diz assim: peca aquele que se isola. Esse isolamento para santificar, purificar, é contra até a palavra de Jesus. Jesus falou aqui para levar a mensagem para o mundo. Para levar a mensagem para o mundo, está isolado no mosteiro, não sei o quê. Então, na verdade, foi um grande engano desses monges. Tinha até um monge, o nome dele, ele tinha 3.000 homens que ele dava conta. Ele falava o seguinte, o nome dele é Pacômio, 3.000 homens. Ele falava o seguinte: as mulheres perturbam os mosteiros. Tá? Então ele tinha esse pensamento. Agora, veja só, essa questão do mosteiro é uma coisa totalmente antibíblica mesmo, porque Jesus, como é que você vai pregar para o mundo se você está isolado? O irmão às vezes quer se isolar na sua casa, lugar para não quero contato com ninguém. E tem gente que hoje em dia às vezes quer se isolar, né? Ele quer viver a vida dele. Eu não quero contato com ninguém. Tem aquele chamado os que desigrejados, né? Não quero ver igreja nenhuma porque minha vida eu com Deus, eu não sei o quê. Mas isso aí não está correto, isso aí, porque na comunidade, na fé, sempre tiveram pessoas, tiveram problemas. A pessoa tem que conviver com isso. Você quer viver isolado, quer sem problema, e nós estamos numa sociedade que as pessoas querem evitar qualquer situação e querem viver. Agora, os monges, ele falou bem, tinham uma disciplina rigorosa nos mosteiros lá, né? Embora teve muitos casos, teve até eles queriam o puritanismo, né? O puritanismo é se isolando de tudo, ficar... Então, a oração de Jesus, até em Mateus 6, fala sobre a questão de: eu peço que os tire do mal, livre do mal. Então, o Senhor vai livrar o servo dele do mal, vai preservar. Agora, eles viviam a vida, acho que começou no Egito, não foi? Isso, no começou no Egito. Ali eles evitavam contato com mulheres, então ficava a vida isolada mesmo, né? no início. Né? Eles queriam que os sacerdotes, os bispos fizessem a mesma coisa, só que a igreja não proibiu o casamento. Né? Aí começou, né? Começaram problemas dessa ordem. Agora, o que nós vemos é o seguinte: as divergências sempre aconteceram no meio da igreja. Antes de qualquer... Já no início havia gnosticismo, uma doutrina que o apóstolo João combateu aqui. 1 João ele fala sobre ele combate essa doutrina, falava que a salvação corpo é mal, a salvação pelo conhecimento, a gnose, né? Então, ele já combateu o gnosticismo. Teve aqui
Depois os Nicolaitas, né? Que aqui Apocalipse 2,16 fala de Nicolau, que uns falam que era um diácono que trouxe uma doutrina. Esse diácono, ele trouxe a doutrina do liberalismo, liberar tudo, ensinava que o liberalismo para atrair gente para a igreja. Então, liberar tudo liberado, né? Aí depois teve a questão do arianismo, né? O arianismo também, que é o bispo, aquele bispo que ele combatido por Basílio, né? Basílio combateu essa questão do arianismo, que ele dizia que falar que Jesus era criatura de Deus, não era Deus, né? É outro assunto também, que depois vai ter outros que vão repetir esse arianismo com outro nome, mas com algumas coisas a mais que vão colocar. Então, essas heresias do início do cristianismo, já no tempo de Paulo, de João, já tinha isso lá. Foram surgindo muitas coisas ali. Aqui, olha só. Segundo João 1,10 diz assim, 1,10 e 11, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Quem o saúda tem parte nas suas más obras. Olha só, hein? É a questão de às vezes as pessoas... O João já orientava a igreja para evitar esse relacionamento com esse tipo de gente que não está de acordo com a doutrina. Você vai ver aqui, por exemplo, em 1 João 5,16, há pecado para a morte. Por esse, não digo que ore. É exatamente a apostasia, né? É o pecado para a morte. Abandono da fé. E tem muitos aí nessa hora aí. Agora, aqui também em 1 Timóteo 4, de 1 a 2, diz assim, nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Né? Então, hoje você tem a teologia, chamada teologia liberal, que nega a infalibilidade da Escritura, fala que a Escritura tem falha na Bíblia, não tem falha, nega a Trindade, nega milagre, nega um monte de coisa, vão negando tudo, né? Nega a segunda vinda, castigo eterno, dons, vai negando tudo. Então, os liberais vão negando tudo, a teologia liberal que chama aí, né? Agora, a história... Teve aqueles que foram divergentes, por exemplo, uns divergentes até com questão positiva, por exemplo, você vai ver os montanos, né? De Montano, né? Eles já pregavam o seguinte, a importância, ele falava sobre a importância da ação do Espírito Santo. Eles defendiam essa questão. Então, ali já foi um lado positivo dessa defesa, que até hoje nós defendemos, o Espírito Santo está agindo na igreja, não o homem está agindo. Você já viu o arianismo, já falamos, tem aqui o pelagianismo. Pelagianismo negava o pecado original, certo? Era outro problema, pelagianismo, negava o pecado original e falava da salvação pelas obras. Você vai ver que isso aí, o romanismo pegou isso aí na salvação pelas obras, e exatamente do pelagianismo. Então, aí tem aqui também os cátaros, né, que eu acho que o Serlão falou sobre ele também. Os cátaros diziam o seguinte, que Deus, bom, criou o mundo, o adversário criou também com ele. Tem uma criação conjunta na criação do mundo. Negava que foi só Deus, achava que o adversário criou também. Então você vai vendo. Agora, teve outros bons, por exemplo, os valdenses, né? Os valdenses foram muito interessantes. Os valdenses, eles atuaram na França, e o nome valdense vem de Pedro Valdo, que era um comerciante francês, né, de Lyon. Rico, né? Muito rico, e ele teve um contato, né, com a Bíblia, com a palavra, e esse contato mudou o entendimento dele, né, levou ele a questionar, e seus seguidores também, uma série de aspectos da vivência cristã daquela época. Por exemplo, eles vão rejeitar a autoridade da tradição, né? Eles vão dizer que a Escritura estava acima da tradição. Eles vão distribuir exemplares do Novo Testamento, eles vão contestar a adoração aos santos, a imagens, e esse movimento ele ganhou uma expressão muito grande. Os valdenses são ali do século XII, por volta de 1170, e a coisa ganhou uma dimensão tão grande que a Igreja Católica convocou uma cruzada, uma guerra santa foi convocada para combater ali os valdenses. Isso foi no século XII, quando as cruzadas estavam acontecendo, geralmente para lutar contra os muçulmanos lá no Oriente. E ainda falando sobre as ordens monásticas... Lembrando que os valdenses, eles defendiam a Bíblia como única autoridade. Exatamente. Porque tinha os dogmas, né? Mas eles não aceitaram. Não, a Bíblia é a única autoridade. Né? É o primeiro grande movimento de massas que tem esse viés, né? De recuperar a Bíblia, né? Como elemento único e fundamental de fé. E por falar em Bíblia, os movimentos monásticos, em que pese todas as observações que nós já fizemos aqui,
eles, historicamente falando, deram origem aos monastérios, né? E os monastérios eram essas comunidades retiradas do mundo, e havia muitas atividades que eles desenvolviam ali, atividades de trabalho, de estudos, e uma contribuição importante dos monastérios para a cultura, né, para o conhecimento, foi que ali dentro eles tinham uma atividade de reprodução dos livros. Os livros eram reproduzidos de maneira manuscrita. E aí a gente pode perguntar, como é que chegaram até nós obras, por exemplo, de filósofos da Grécia Antiga, pensadores de Roma Antiga, como é que a própria Bíblia foi sendo reproduzida ao longo do tempo? Foi por meio desses monges copistas. E é comum as pessoas, às vezes, levantar aquela dúvida, será que ao longo desse processo o texto da Bíblia foi preservado de maneira fiel, de maneira integral? E nós temos elementos, inclusive históricos, que mais adiante abordaremos, né, arqueológicos, que mostram como o Senhor velou pela sua palavra ao longo do tempo para que ela chegasse íntegra até nós. Operando Deus, quem impedirá, não é mesmo? Então, apesar daquele contexto, daquela distorção que havia em relação a muitas coisas, do afastamento profético, mas o Senhor velou pela sua palavra. O Senhor fez com que a palavra dele fosse, ao longo de gerações, reproduzida de maneira muito criteriosa. Os monges copistas, quando eles erravam uma parte, né, eles descartavam aquele material, começavam de novo. Haviam poucos exemplares da Bíblia, mas ela veio chegando até nós dentro de uma operação maravilhosa de Deus. Agora, Delon, era bom lembrar o Tó também, Antônio Carlos. Sim. A questão dos bispos e dos padres, muitos não casavam porque havia um problema também ali. A preocupação de transferir os filhos, os bens da igreja, as riquezas da igreja para eles. Então tinha esse objetivo, um dos objetivos principais, tinha esse problema também, né? Sim, sim. A questão da riqueza, porque isso aí tinha um objetivo por trás de tudo isso aí, né? Isso aí vai levar ao celibato clerical, né? Que é a interdição aos membros da igreja, os sacerdotes da igreja, de terem casamento, né? Isso tem, de fato, toda tiveram uma até questão papas casados, tiveram, né, bispos, tiveram muitos, né? Muitos casos. A história conta muitas coisas. É a história que conta. Né? Antes da instituição do celibato e depois de maneira né, informal, clandestina. Nós estamos falando aqui dos movimentos divergentes. Gostaria de fazer algum esclarecimento aqui para ajudar os irmãos que estão acompanhando. Vocês estão observando que nós falamos desses movimentos divergentes ao longo de muitos anos, até repetitivamente, estamos falando aqui. Quer dizer, começou ali no século V. Uhum. No século V, os monges esse movimento iniciou com os monges, no século V. E já estamos falando aqui do século XII. Então, muita coisa aconteceu nesses entrementes aí, que serão depois citados. Mas só lembrando aos irmãos, estão falando de longos períodos. E lembrar também que os monges eram aquelas pessoas que se separaram por não concordar do rumo da igreja, foram para os desertos, foram para os lugares, depois se reuniram em comunidades, como bem disse aqui o professor Serlon, e depois dessa organização começaram essas comunidades foram quem geraram os primeiros monastérios, ou os primeiros mosteiros, que eram os lugares onde agregava todos aqueles que pensavam dessa maneira para dar continuidade à obra que eles se propunham. Isso mesmo, pastor Serlon? Perfeito, é isso mesmo. Isso mesmo. Então aqui, pastor Luiz Eugênio... Agora tem outro detalhe que é interessante lembrar, que muitos desses aí começaram a formar, como o Serlon falou, formar um ensinamento que ia vir com Lutero depois, a questão de Lutero contra alguns princípios da igreja. Por exemplo, os husitas, eles eram contra a questão de purgatório, certo? Era contra o purgatório, e rejeitavam o culto a santos. Certo? Você vê que muitos deles foram trazendo coisas que depois a igreja com a reforma protestante, muitos deles foram rejeitados, culto a santos e purgatório, coisa que era da tradição romana, né? Sim. Eles já trouxeram essa ideia. Então você vê que muitos desses, até mesmo quando falam dos valdenses, a Bíblia, como teve aqueles outros, né?
Jerônimo, teve outros que trabalharam nesse assunto, mas vamos ver o seguinte, esses pontos foram trabalhados depois, porque quando nós falamos do pré-reformador, vai ter que citar esses casos de pessoas que iniciaram lá, foram lá antes, bem antes dele, depois continuou com ele, e Lutero concluiu, chegou a reforma de Lutero, depois você vai ver na frente, né? Perfeitamente. Bom, muito bom. Agora, observando também que dentre esses movimentos divergentes, haveriam aquela linha dos monges que não concordava com alguns procedimentos da igreja. E que todos eles, ninguém teve intenção de romper com a igreja e ninguém rompeu com a igreja. Todos continuaram na igreja com suas divergências. Mas também dentro das divergências, tinham aqueles, vou repetir aqui para ficar claro, os monges, eles discordavam de forma procedente de alguns procedimentos errados da igreja. Mas havia aqueles outros também que divergiam com heresias, que são pontos diferentes, e que todos eles estão incluídos aqui na nossa explanação. Nós estamos encerrando este episódio. E gostaria de fechar um texto aqui que o pastor Luiz Eugênio leu, eu vou ler a continuidade dele, me referindo aqui ao celibato, não é? Que é exatamente a pessoa não poder casar. Ele leu em 1 Timóteo 4:1, eu vou ler o texto inteiro, ele leu uma parte. Certo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatar é se desviar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então, amém. Nós encerramos aqui este episódio relativo a movimentos divergentes. Agradecemos a presença dos nossos companheiros que fazem parte aqui da mesa e também a presença dos irmãos que acompanham conosco. A paz do Senhor a todos. Amém.